Eu sou Sandra Rangel, sou especialista em educação e a proposta desse canal aqui é trazer algumas sugestões de projetos pedagógicos, de tipos de aulas diferentes, para que vocês usem. Nossas aulas, às vezes muito corridas por causa do tipo de atividade mesmo que nós desenvolvemos, às vezes a gente tem pouco tempo para estar bolando aulas diferentes. Então a aula expositiva, né? Então aqui eu trouxe algumas atividades diferentes, que é cotidiana, todo mundo já sabe, né? Essa daqui é uma aula expositiva que você usa o livro da matéria que você trabalha. E você usa um texto, usa um texto de uma revista específica, usa uma reportagem que foi passada 2 dias anteriores, que seja relevante. Então você trabalha esse texto, né? Você leva xerocado e vai introduzir, às vezes, conceitos novos. Você tem que trabalhar um conceito novo, deseja que o aluno aprenda, então vai trabalhar de uma forma prazerosa para ele usar corretamente esses novos conceitos, né? Você pode, depois da leitura do texto, você pode fazer grupos, que eles trocarão pergunta entre eles, depois a pergunta volta para o grupo que originou a pergunta e corrige. Durante a correção, né, em sala de aula mesmo, os alunos vão aprender muito mais, né? Tem coisa que o outro sabe, que ele não sabia, né? Então vai ajudar bastante a introdução desses novos conceitos. E nós podemos fazer também uma espécie de brainstorm. Você vai anotando no quadro ou no seu computador as palavras mais relevantes sobre aquele tema que você trabalhou, né? Você vai depois preparar uma atividade com aquele monte de palavras. Peça que eles façam frases relativas ao novo conteúdo. Isso também vai depender do nível com o qual você está trabalhando. Então, é um tipo de atividade que já é usada por nós. Essa aula expositiva entra também aquela famosa aula antiga que você coloca no quadro, você lê a página do livro, explica para o aluno, só que aqui a proposta da gente é que você não fique explicando muito, que você parta do conhecimento deles e complemente com os conteúdos novos. Um sabe uma coisa que o outro não sabia e um complementa o outro. No final das contas, as aulas vão ficar muito mais interessantes porque vai partir deles o conteúdo, né? Eles vão se interessar mais. E aqui tem um planinho de aula, né? Para ajudar. Discussão. São conceitos que eles já conhecem. Então, vocês vão trazer um texto xerocado, junte duplas, né? Pode ser um texto, tudo sobre o mesmo assunto, mas textos diferentes para cada grupo. Então, você divide os grupos, você dá um texto para cada grupo e façam com que eles tenham de 10 a 15 minutos de leitura para poder entender o que aquele texto traz. E eles prepararão 2 perguntas, por exemplo. Depende se você tiver um tempo de aula só ou 2 tempos corridos, aí você distribui o seu tempo de acordo com o que você tem. E eles farão perguntas. Um grupo fará perguntas. E depois das 2 perguntas feitas, serão trocadas com outros grupos, né? O outro grupo responderá e depois este papel voltará para o grupo original, que preparou esta pergunta. E eles vão ler a resposta, dizer se estão completas, se faltou alguma coisa, se não está correta, se não está dentro do tema que eles estão trabalhando, e vocês vão ver que eles têm um conhecimento grande sobre o assunto, que muitas vezes é menosprezado por nós professores, né? E aqui tem uma situação engraçada. Algumas vezes, eu usei as próprias questões feitas pelos alunos para organizar a avaliação. Então, eles já sabiam isso, né?
as perguntas saíram de forma muito mais complexa do que normalmente eu prepararia essa avaliação. Então, eles mesmos comentam: professora, a prova saiu muito mais difícil, mas foi organizada por vocês. Então, vocês vão ter a grata surpresa de que o nível vai ser muito mais exigente, porque eles estão fazendo, eles sabem a resposta. E as notas costumam ser altas, tá? Raramente eu tenho aluno que tenha uma nota muito baixa, a não ser aquele aluno que faltou a aula, que não se preocupou de perguntar para o aluno o que foi, o outro colega, né, que foi feito. Então, o resultado é muito bom e vale a pena. Eu vou ler aqui, e tem também o planinho de aula. Demonstrações. Olha só, como esse panfleto aqui, esse livretinho tem várias sugestões de atividades, provavelmente haverá uma parte 2, não será apenas uma parte, né? Demonstrações. Deve ser para apresentar fenômenos, uma técnica diferente, ou quando o professor não tiver material suficiente nem para grupos, ele tem de repente um kit só de um determinado material. E geralmente as nossas escolas, infelizmente, não têm um bom laboratório. Então ele leva para a sala de aula, demonstra aquilo na sala, pede ao aluno que faça um relatório e em cima desse relatório, esses colegas podem também, você selecionar alguns para ler, né, no seu relatório. A correção não deixa de existir, tá? De todos, por você. Então, você seleciona alguns alunos na sala para ler o seu próprio relatório. Determina um número de linha lá, mais ou menos, para não ficar muito longo. E é outra maneira deles crescerem com o conhecimento do colega. Ele também vai apresentar o dele, que também é complexo, né? Que é muito rico, e eles todos vão ter muito mais prazer de trabalhar dessa forma do que você só num quadro ou só num livro, lendo, explicando, né? Um planinho de aula também, né? Laboratório. Para você levar alunos para o laboratório, você tem que ter certeza de que o laboratório tem capacidade e também está apresentável, né, como laboratório, para receber a sua turma. Você pode dividir a turma em 3, por exemplo, peça a um coordenador de turma para desenvolver outra atividade em sala enquanto você está no laboratório com a turma, e não pode ser uma atividade muito longa, porque você vai ter outros grupos para trabalhar com eles, né? Então você faça a sua experiência, né, com o material que você tem. Uma vez eu levei meus alunos para o laboratório, uma turminha de 6º ano, né, que é a antiga 5ª série, para fazer fósseis. Comprei argila, né, aqueles blocos de argila, e pedi que cada um levasse um material que pudesse ser inserido num bloquinho de argila. Então eles moldaram na forma de pedra, eles moldaram na forma de lâmina, do jeito deles. E inseriram o material que eles haviam levado. Uma folha já seca, um besouro morto, né? Aí tem que ter o cuidado de você invernizar essa peça para poder não se perder. O que está lá dentro da argila dificilmente vai se estragar, mas protege por fora com um verniz. Isso vale para todas as peças produzidas. Pedacinhos de osso, pedacinhos de madeira. Um levou uma folhinha de samambaia bem pequenininha, outro levou um pedacinho de briófita, né, que é o musgo. Então, eu sei que ficou um trabalho muito interessante. Atrás, eles escreviam o nome, e na época da feira cultural, que nós não fazemos apenas feira de ciências, não fazíamos, né? Eu ainda costumo me colocar dentro da escola, apesar de estar aposentada.
nós fazíamos feira cultural, porque não era só de ciências, era de todas as matérias. E na feira cultural expunha esse material, determinava um grupo de alunos para ficar lá explicando que atividade era aquela, né? E também tem o planinho de aula. Não se esqueça de verificar se tem todo o material que vai ser necessário. E agora eu vou explicar o último projeto de hoje. Provavelmente terá mais uma ou duas partes. Excursão. A excursão você tem que ter um cuidado e um preparo antecipado muito cuidadoso. Primeiro, se você tirar qualquer aluno fora do espaço da sala de aula, da escola, você tem que ter autorização dos pais para fazer isso. Então, você tem que pedir autorização por escrito para tirar o aluno da escola. Provavelmente você terá um ônibus já combinado com a diretora que vai levá-los. Você tem que colocar nesse pedido de autorização o local onde vocês vão, a que distância fica, a que horário vai sair, a que horário pretende voltar, se o aluno tem jeito uniformizado. Eu sempre aconselho que sim, porque você, de longe, você localiza um aluno que não está no meio do grupinho pelo uniforme. Não é discriminação por ele querer usar outra roupa, nada disso. É simplesmente para facilitar a localização de um aluno. E também colocar, se vai precisar de um lanche, levar o lanche, de repente no local não existe onde comprar um lanche. E este trabalho nunca deve ser chamado por você, nem pela escola, nem pelas pessoas que irão junto com você para auxiliar, deve ser chamada de passeio. Ah, nós vamos fazer um passeio. Não, nós vamos fazer uma excursão. Você nunca deve tirar o caráter pedagógico daquilo que você está fazendo, porque senão eles vão agir como se eles estivessem num passeio. E o objetivo não é esse. Por trás dessa excursão tem sempre um objetivo. Se for um museu, conhecer as peças, né? Saber quem foram os autores daquelas peças. Se for num musical, ouvir a música, chegar no retorno da excursão, no dia seguinte, que provavelmente no dia eles chegam mortos e cansados, né? Faça um pequeno relatório, se foi um musical, quais foram as músicas que eles ouviram, se eles sabem os autores, o nome, se é um autor ainda vivo, se ele sabe mais sobre a vida da pessoa. Então, inserir o aluno dentro do contexto da excursão, né? E esse relatório, como eu já disse antes, não dispensa a correção sua de um por um. E você escolhe aleatoriamente um para ler o relatório dele, depois da correção feita, para a classe, para ver se a classe concorda, se faltou alguma coisa, né? A classe sempre tem uma contribuição positiva a respeito de qualquer trabalho que você faça, tá? Então, até mais com o restante do livreto, onde nós falaremos de outros trabalhos. Não sei se terá mais uma ou duas partes, mas essa fica aqui. Fique com Deus, bom trabalho.